A Biblioteca de São Vicente trocou seus livros, estavam muito antigos, dos anos 60, dos anos 70, e eles me... Eu trabalhava com a zeladora lá da biblioteca, e ela me fez uma pergunta. Por que ela fez a pergunta? Eu não sei. Ela me fez uma pergunta. A gente vai jogar alguns livros fora. Você não quer nenhum deles, não? Acho que ela já sabia que eu gostava de estudar, sei lá, eu não sei o que deu. E ao fazer-me essa pergunta, ela recebeu um sim enorme, porque eu gosto dos livros. E os livros estão aí. Dizer que eu li todos é mentira, né? Mas tinha livros que eram o que eu gostaria de ter quando eu estava na minha infância estudando. Eu precisava ler livros para prestar concurso, enfim. Então não passei em concursos que eu queria passar por causa dos livros. Hoje eu tenho todos eles aqui. Você está vendo uma parte, tá? Que tem mais e tem mais ali no canto. E livros que iam ser jogados fora. A pessoa jogou na calçada os livros. Esse aqui, então, nesse falo, foi esse, tá vendo? Também, um deles. Ela jogou na calçada para jogar fora, né? Mas o que aconteceu? Eu passei e eu não permiti que fosse para um carrinheiro. Não que ele não ganhasse dinheiro com papel. Papelão ele vai achar bastante, mas livros, trouxe aqui para casa. Livros excelentes, bons. E aqui em cima é disco. Eu tenho cerca de 1000 vinis. Eu não tenho aonde tocá-los. Gostaria de ter. E gostaria de ter uma coleção de picapes antigas. Sabe aquelas coisas que você, depois de uma certa idade, aos 62 anos, você gostaria de ter como tipo de uma vingança do tempo que você não podia comprar, que você não podia ter. Então hoje eu tenho o meu. É mais ou menos isso. Mas você não encontra picape, não encontra quem arruma. O que eu tenho aqui, eu tenho várias picapes aqui. Mas ninguém arruma. Tenho também um espaço para fazer lá em cima. O tipo de um... O caminhão está passando. O tipo de um... O caminhão está passando. Museu. Nada mais justo, né? Não é uma biblioteca, mas é um museu. Mas adivinha? Nada disso vai funcionar se não tiver a picape. Então, além de livros, além de ser um musicólogo, eu conheço música no sentido música. Quem gravou, que cantou, de onde é o cantor. Bastante coisa, tá? Virado século passado, né? Do começo do século passado. O século passado foi ontem. Meu filho também. Aí, tá, beleza. Eu fechei lá em cima nos vinis. Tem os vinis, tem aqui na minha frente, você não tá vendo. Não tenho assim um tempo, não dá para dar uma dedicação para limpar, cuidar. Entendeu? Dos livros também. Uma hora ou outra eu mexo, mas eles ficam ali. Até eu existir. E há um versículo, às vezes diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Basta que você estude de verdade, livros bons, não os livros manipulados para você, e você vai entender que o Lula, que não é meu presidente, no governo, é algo, uma aberração. É a prova que uma nação não estuda, não lê, não conhece, porque não quer conhecer. Porque livros tem agora. YouTube me deu mais visão ainda. YouTube me deu mais visão que eu precisava ter. Então, se você quiser saber, vai lá no YouTube. Agora eu vou sentar ali para poder fazer essa... esqueci do mais importante, que é uma das coisas que eu sempre faço. As minhas poses, não abro mão delas. Quando eu puder mostrar algum material aqui, tá? Aos 62 anos, tá? Eu vou mostrando, sem problema nenhum, não cobro nada, é de graça, tá? Você precisa treinar, você precisa construir para ter uma casa. Eu não construo, então você precisa ter dinheiro. E bastante dinheiro se constrói com trabalho. O pessoal está fazendo já bastante vídeos a respeito disso, só vou fazer o meu. Deixar a minha participação, a minha colaboração. Sobre a fala do Lula, que se fosse pelo Bolsonaro falado, nossa. Por isso que eu digo, o povo da direita, que
e muitos milhões aí, porque nós temos aí, o Lula ganhou com 60 e algum quebrado, 62, e Bolsonaro perdeu por 59. Metade do Brasil, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte é o que votaram em Lula e Coreia do Sul somos nós. Pessoas do bem que quer que nossos filhos tenham condições de viver no futuro, que nós já fizemos a nossa história. Eu já fiz a minha história. Aí o que acontece? Se fosse o Bolsonaro falando isso, chamando lá o que não é mulher de homem, porque não é mulher mesmo, é homem, entendeu? Foi chamar a senhora, lady, não posso. Tá indo contra. Você tá vendo? Não tô vendo. Poxa, mas eu tô vendo, eu tenho visão. Eu tô vendo. Não, você não tá vendo. Não, eu tô vendo. É hipnose isso. Isso não é hipnose. Aquilo não é uma mulher. Não foi uma mulher e nunca será uma mulher. E o Lula falou isso, porque ele é das antigas, né? Pelo menos nisso ele falou a verdade. Só teve um problema. A reação com ele não foi a verdadeira, ou a hipócrita. Foi a verdadeira, de ficar em silêncio, porque é assim que tem que ser. Imaginemos que sua esposa entrou no banheiro, você está aguardando ela do lado de fora, e vem um baita de um homenzarrão, né? Passado batom, com os olhos pintados, e dizendo, eu sou mulher. E querendo entrar. Eu vou sair na porrada com o cara, vou mostrar que ele é homem, porque ele vai brigar bem, que eu sei, mas não vai entrar não. Porque eu nunca vi mulher entrando no banheiro de homem. Olha, eu sou homem, pessoal. E arriar lá tudo lá e fazer alguma coisa. Nunca vi. Com a porta aberta. Nunca vi. Agora, os homens querendo que isso seja aceito, não vai. Então pode me levar para fogueira, para inquisição, o que você quiser. Não vai. Mas vou com um sentimento cumprido de um dever de um homem. Certo? De um homem macho. Aquilo que meu pai criou. Eu sou aquilo que meu pai fez. E o meu Pai Celestial fez também. O que acontece? Depois ele falou uma outra frase. O pobre não deve estudar. Por que ele falou isso? Olha que frase forte. Um pobre não deve estudar. Tira seu filho da escola. Manda pôr na escola, mas vai tirar. Se ele é pobre, ele não precisa estudar. Se ele não estuda, ele não tem uma profissão, não vai poder entrar num concurso, não vai poder se formar numa faculdade. A maioria das pessoas, que estão aí encabeçando, vieram do mundo pobre. Enéas, por exemplo, uma das mentes mais brilhantes que teve o Brasil, e o Brasil não quis, veio da pobreza. O Lula não estudou, porque não quis estudar, ele escolheu o caminho do comunismo. E o comunismo, que é pessoas... Você sabe que quando houve a Revolução Bolchevista, que foi para tirar, porque também estavam fazendo, não pensando nos pobres, mas trocaram 6 por meia dúzia, se não dizer que trocaram 6 por 3. Do czar Nicolau da Rússia foi deposto pelo comunismo, pelos que lutavam pelo comunismo, pelos bolchevistas comunistas, que já vinham fazendo já suas campanhas para poder tirá-lo do governo. É o pai da Anastácia do desenho, tá? E a Anastácia, suas irmãs, todas elas morreram. Ninguém ficou vivo, tá? Aquela historinha que foi para a França, esquece isso aí. Aí o que acontece? Ele fez a revolução, mas estava encontrando problema, porque as pessoas queriam terra. Aí foi o primeiro MST. Ele deu terra pro pessoal, e nisso ele ganhou o povo com o comunismo. Mas no comunismo matou mais gente do que Hitler. O comunismo atacou mais a igreja de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque para Karl Marx, a igreja é um ópio. A igreja abre os olhos das pessoas. A igreja que a gente fala, a Bíblia, a palavra de Deus, tá? A Bíblia, a palavra de Deus, olha, é isso. Então, isso impedia de que eles caíssem totalmente nas garras do comunismo. Foi o cristianismo que impediu isso. Aí, não obstante, alguém quis criar uma... Porque o diabo é assim, quando ele não consegue vencer, ele tenta unir. Dizer que o comunismo vem também das ideias de Jesus, que nós devemos... que foi negativo, que é cristão. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia, é refutado abertamente. O que nós temos? Nós temos militantes, pessoas como se somos soldados do comunismo, né? E essas pessoas são jornalistas,
Mas eles estão ganhando dinheiro para isso, tá? Eu não estou ganhando como Judas 30 moedas. Estou ganhando muito dinheiro para defender o comunismo. Mas o pobre ganha quanto? Um salário de 1.500, uma aposentadoria de 1.500 também. Ele está ganhando quanto para defender o Lula? Pois bem, tá rolando aí na internet uma imagem do Roberto Carlos entrando num show totalmente desanimado, como se fosse acordei agora, vocês tinham que me acordar agora. Se é hora de me chamar para cantar. Roberto Carlos, aquele que dominava aí. E para mim, as músicas antigas são as melhores. Se eu falei que eu tenho vinil, não ia faltar ele lá. Não dá para contar história. Minha história é sem Roberto Carlos. Ele foi influência. Ah, mas é plágio, mas que agora já está demais. Eu já acabei me apaixonando pela música. E hoje eu reconheço os plágios, tá? Não precisa me falar. Sou um musicólogo. Mas é a melhor época do Roberto. 70, 80, 60. Não tem para ninguém. Mas por alguma razão ele segue, mas não está tendo condições. É como um mestre de Kung Fu que quer, com uns 90 anos, fazer salto mortal. É mais fácil ele fazer, né? Mas não tem condições, vai em tudo que é lugar e apanha, porque o corpo já não dá mais os reflexos que dava antigamente. Ele pode ensinar, mas não consegue mais executar. Roberto Carlos, o pessoal vai lá no show dele, lá não sei aonde, lá no navio só para ele, enfim. Horrores, dinheiro, aberração. Porque o cara está preso no dinheiro, ele quer dinheiro. Ele é escravo dele mesmo e da riqueza dele. Cara, com muito menos que isso, muito menos que o Roberto Carlos. Tem cara aí que chegou no mundo da coisa, já tem seu sítio, seus filhos, seus netos, tá em quase para bisneto, entendeu? E é feliz com uma fazendazinha ali, básica, né? Uma fazendazinha é eu falando, né? Roberto não, é prédio e tal, pá, tem um cruzeiro com o Roberto Carlos, completo dele, não sei. Tá cheio de gente cheia da grana e muita gente pobre. E o povo besta, esse povo besta que o Lula quer que não estude, vai aonde o cantor está. E tem aquele, olha, eu fui no show de fulano. E em casa, como é que tá de alimentar? Tá faltando. Mas era de graça. Então tem os cantores, os atores, os jornalistas, tá? Que esses são os militantes que ganham muito para poder Lula e para aplaudir a besteira dele, inclusive dizer que pobre não precisa estudar. Aqueles livros lá. Inclusive ele está em alguns desses livros aí, acho que está em um desses livros. Conhecer. Aí a foto dele lá, o homem fez história. História por mal, mas fez. Entende? Hoje nós temos Google, nós temos YouTube, na pior das hipóteses, bons professores explicando. E você não é obrigado a ficar um leigo eternamente. Nasceu inocente, não vai ser inocente eternamente. Nasceu, né, sem sabedoria, não vai ficar sem sabedoria eternamente. Morra mais sábio, mais conhecedor, mais esperto, por favor, não caia nas mesmas pegadinhas que faziam para você em 1930. Então, Lula quer um país pobre, porque o país pobre fica aplaudindo ele. Lula é o pai dos pobres, é o pai dos pobres. Você sabe que o lugar mais terrivelmente do crime organizado, onde está o crime, é no Nordeste, na região Norte, Nordeste. Esse é o reduto deles. E onde tem os mais pobres? Norte, Nordeste. E onde está o eleitorado de Lula? Norte, Nordeste. Por quê? Porque lá o pessoal vive de bolsa, miséria, certo? 600 conto. E se tiver filho, ganha mais 150. Então eles fazem mais filho. E fazem mais filhos sem condições de ter mais filhos. E vota, sabe em quem? Em Lula. Governador de que é? Do PT. Da onde? Da Bahia, PT. Do Pernambuco, PT. Como isso pode acontecer? Entende? Então o povo não precisa ficar preocupado. O Lula só falou o que ele é mesmo. Desde o começo das eleições ele falou o que ele ia fazer. O cara, não vou chamar que ele é de verdade, mas ele é se o diabo é pai da mentira, ele é o padrasto. Porque ele é mentiroso. Mas nisso ele falou o que ia fazer. Não escondeu, não. E o povo votou nele mesmo assim. Ele fala besteira e o povo aplaude. Roberto Carlos chega mal-humorado, canta. Detalhes tão pequena de nós. Ei! O Rei dos Reis é Jesus.
Você tem Jesus na sua vida? Já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Não. Está perto de morrer e não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Vai para o mundo do além sem saber o que é o além, porque ninguém mandou um postal. Fui lá, olha, maravilha, viu? Maravilha, muita piscina. Cara, é hora de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e garantir o seu lugarzinho lá no céu. Segundo, é hora de você ler e aprender, porque você não é só aceitar Jesus Cristo. Ler a Bíblia, a palavra de Deus, entender, não ficar inventando muita coisa, pulando daqui para ali. Lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, mesmo que você não entenda muito o que ele quis dizer. Com o tempo, agora com os conhecimentos que tem, da geografia bíblica, você vai entender onde Jesus se situou, aonde estava, Mar da Galileia, Jericó, lá, 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 lá. O que você tem que fazer é aceitar Jesus Cristo de imediato. Isso aí é, sabe? É como você vai ser julgado. O que tem de agora, você tem que aceitar um advogado. Se não aceitar agora, não vai ter a defesa. É assim, tu é advogado de defesa. Jesus não é promotor, promotor é o diabo. E Jesus vai defender você, porque ele morreu por você para te salvar. Morreu por Lula, morreu por todo mundo. Mas sabe, lamento, esse pessoal vai para o inferno se não aceitar Jesus Cristo, tá? Porque eles já estão fazendo na nossa vida aqui um inferno, tá? Então o Lula falou, pobre não precisa estudar, tá? E Roberto Carlos não quer mais cantar, não quer mais nada, tá cansado. Mesmo assim o pessoal aplaude. Mesmo assim o pessoal aplaude Lula. Como é que pode uma coisa dessa? Isso não é idolatria, não, porque na época do Velho Testamento, o povo preferiu Baal, um Deus que eles não viam, que não fez nada por eles, que não é Deus, era um pedaço de madeira, na verdade eram demônios que tinham ali fazendo alguma coisa, de que aceitar o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez as curas, que libertou, que conduziu eles. Ali eles trocaram, quiseram adorar Baal. Será que isso também não é um tipo de idolatria? Você é bolsonarista? Não, não sou Bolsonaro. Bolsonaro não pôs comida na minha mesa. Trabalho desde meus 12 anos de idade. Sou pobre, sim, venho de família pobre. Entendeu? Agora, sempre estudei. E o estudo até hoje tem me feito bem. Seja na área bíblica, seja na área de conhecimentos gerais. Eu tenho pastas e pastas aqui de conhecimento. Eu só tenho no YouTube. Eu leio. Quando não, eu estou treinando, eu gosto de ouvir. Sabe? Gosto de ouvir estudos e conhecimentos do corpo humano à galáxia. É isso que tem que acontecer. E o dia que o povo de pouco conhecimento buscar esse conhecimento, ele vai se libertar. Ele vai, quer fazer o quê? Ele vai ser liberto de votar num regime comunista. Qualquer coisa. Socialismo é uma forma bonita de falar comunismo. Porque o social. Social são pessoas, sociedade social, sociólogo, né? Dá a impressão, mas não é. Esquece, é comunismo. Comunismo é a peste duradoura dos séculos passado e desse século também. Então, aí vai uma dica. Estude, aprenda. Não seja escravo de nada, nem mesmo de Lula, por favor. É isso aí. Vou terminar meus estudos, meus trabalhos aqui. E eu fico contente de ter deixado essa mensagem para muitos que não vão ouvir, nem vão ligar, mas eu deixei. Como falei de Jesus Cristo que salva, essa é a mensagem principal. E você buscar a verdade. Não ficar adorando também pastor, nada disso. Pelo amor de Deus, nem igreja, nem templo, né? Igrejismo que eu falo. Tem o cristianismo e tem o igrejismo. Tem gente que... A minha igreja, que é a minha igreja, pô. Passa ele me dá uma marreta aí, eu derrubo ela todinha. É a sua igreja, pode derrubar. Mas o Deus de Israel ninguém derruba. O Deus verdadeiro, todo-poderoso, criador do universo, Lula não dá para dizer que é nada, porque ele é simplesmente nada. Muito embora Jesus tenha morrido por ele também. Não é nada para, em comparação às construções que eles fazem aí, como se eles fossem poderosos. Ninguém aqui é poderoso. Sabe a terra? Basta a terra dar uma tremida. Basta a terra aquecer. Basta chover e a terra sem parar e o dilúvio volta de novo. E aí onde vai estar o pessoal que é rico, suas fazendas, seus bens, seus carros. Não dá para segurar, não dá. Navio afundando, cruzeiros. Ai, ai, ai.
raios, relâmpagos, terremoto, tudo ao mesmo tempo, e vulcões jogando o magma da Terra embaixo. Já viu que temperatura tá? Vindo aqui para a tona. Mas as poeiras que saem, que quando o vulcão joga, o que acontece? Nós não somos nada. É Deus que permite a vida aqui na Terra. E o tempo está se cumprindo. Quando não, você já está indo. A Terra vai durar mais tantos mil anos. Mas você já está indo. Tá? Vai durar mais 1000 anos para quem vai vir. Pense nisso.